Bom, rapaziada, acabou de surgir a primeira imagem do Xiaomi Mi A4, que seria o sucessor do Xiaomi Mi A3. Não tem muitas informações sobre o novo Xiaomi Mi A4, além da imagem que vazou, que eu vou passar já já para vocês. Mas eu tenho muitas coisas importantes para comentar para vocês sobre o sucessor desse aparelho, porque vocês sabem, esse modelo e os seus antecessores causaram muitas dores de cabeça a quem comprou esse dispositivo. Eu quero aqui comentar com vocês o que a gente pode esperar do Xiaomi Mi A4. Será que a Xiaomi vai trazer algo novo realmente, algo que tire a mancha dos seus antecessores que causaram tantos problemas com relação ao software? Bom, a gente vai saber isso ao longo desse vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Como eu falei, já surgiu a primeira imagem do que seria o Xiaomi Mi A4, que seria o sucessor do Xiaomi Mi A3. Esse aparelhinho aqui que causou muitos problemas com relação ao software, muitas telas danificando, muita gente nem entende como trocar a tela porque a tela é muito cara. E muita gente que passou por esse problema vai concordar comigo e vai comentar aqui nos comentários. Mas assim pessoal, surgiu a primeira imagem do Xiaomi Mi A3 com módulo de câmera no formato circular. Eu achei interessante essa imagem, mas a gente não sabe exatamente se esse de fato vai ser o Xiaomi Mi A4, mas a gente sabe, né, que quando surgem algumas imagens com relação aos aparelhos da Xiaomi antes do seu lançamento, antes de sua oficialização, a gente sabe que geralmente todas as imagens que são vazadas acabam sendo confirmadas. E aí quando a Xiaomi oficializa o aparelho, a gente vê que é exatamente aquelas imagens que vazaram em rumores e tal e tudo mais. Mas o que será que a gente pode esperar do Xiaomi Mi A4? Porque a gente sabe, né, que o Xiaomi Mi A3 vem com a tela AMOLED de resolução HD, que foi bastante criticada, muita gente achou ruim isso. Ainda assim o aparelho vendeu pra caramba. Ele vem com a biometria abaixo do display, que foi outra crítica que eu comecei a fazer muito aqui no canal, porque isso causou muitos problemas. Quer dizer, não exatamente isso, mas pelo fato da biometria estar integrada à tela, acabou que a tela se tornou muito cara. A tela do tipo AMOLED com resolução apenas HD custa mais de R$700. Isso eu não estou falando de agora não, estou falando quando o dólar ainda estava com um preço bacana, né, que você podia comprar coisas, importar e tudo mais. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a tela muito cara, não compensa comprar. Exemplo disso é que eu fui no Paraguai pessoalmente procurar a tela e achei lá por $150 a tela de um smartphone intermediário. Não tem condições de um negócio desse. Então por aí você já vê que é um grande problema comprar o Xiaomi Mi A3. Mas falando do aparelho que vai vir depois desse, né, que seria o sucessor, o Xiaomi Mi A4, eu espero realmente que a Xiaomi tire a mancha desse modelo e dos anteriores. O Xiaomi Mi A2 também causou muitos problemas com relação ao software. Eu não lembro exatamente se o Xiaomi Mi A1 causou tantos problemas assim, mas eu acho que o problema todo começou a partir do Mi A2 e o Mi A3. Então, como não tem informações concretas aí com relação à especificação do Xiaomi Mi A4, apenas essa imagem aí, eu espero que a Xiaomi volte atrás e coloque a tela do tipo IPS, que é mais barata, né, para uma peça de reposição que você precisar trocar. Não coloque a biometria abaixo do display, até porque não tem como se ela colocar uma tela do tipo IPS, porque uma das piores coisas que a Xiaomi fez foi colocar a biometria abaixo do display de um aparelho intermediário, um aparelho tão barato, e ainda colocar uma tela de resolução apenas HD Plus e não Full HD Plus. Outro dado interessante, com relação ao processador, eu espero que a Xiaomi coloque um processador da série 600, mesmo que seja, sei lá, os 675, eu acho que não vai fazer muita diferença, porque se ela colocar um aparelho com processador da série 700, isso vai encarecer muito o aparelho, e o aparelho quando chegar aqui no Brasil não vai se tornar tão acessível. Eu sei que a galera quer cada vez mais processadores mais parrudos, mas hoje na prática, na utilização do dia a dia, eu aqui não vejo absolutamente nenhuma diferença de você utilizar um aparelho com processador Snapdragon 660, 665, 675 ou utilizar um aparelho com processador da série 800, por exemplo, porque a diferença principal está no suporte às altas gravações de vídeo, rodar jogos no extremo, o que eu não vejo tanta necessidade assim, porque se um aparelho desse, se você quiser rodar qualquer jogo, você vai conseguir, ainda que não seja nos níveis de gráficos no extremo, mas ainda assim você consegue rodar ali pelo menos no médio. Eu acho que isso já é o suficiente para a maioria das pessoas, porque é muito melhor você pagar em um aparelho desse que custe cerca de R$1.200, R$1.300 do que pagar o dobro disso só para rodar jogos em níveis de gráficos no máximo. Quer dizer, também depende do poder aquisitivo da pessoa, porque se ela tem R$2.000, R$3.000, R$4.000 para gastar no smartphone, o dinheiro é dela, ela gasta como quiser. Mas eu particularmente vejo mais vantagem em colocar um processador
que torne o aparelho, no final das contas, mais acessível para a galera. As opções, claro, né, deve vir com 4 ou 64 GB de armazenamento, com opções de 6 GB de memória RAM com 128 GB de armazenamento, assim como aconteceu com o Xiaomi Mi A3, né, que você tem a opção de 64 ou 128 GB de armazenamento. O design do aparelho deve vir em vidro, né, porque todos estão vindo com a construção em vidro, o que torna o aparelho mais frágil. Eu cansei de ver gente postando fotos aí de que o seu Xiaomi Mi A3 ou qualquer outro aparelho construído em vidro caiu, quebrou a tela, quebrou a traseira, e aí o prejuízo, porque não compensa trocar essa traseira, também não compensa trocar a tela no caso do Xiaomi Mi A3. Então é muita lindeza e muita fragilidade consequentemente. Eu até faria como a Samsung, que está lançando aí o A30s, o A51, com a construção que parece muito vidro, porém é de plástico. Não vejo diferença nenhuma além do material que é usado para a construção, porque é tão bonito quanto qualquer smartphone que é construído em vidro. Então é melhor que construa isso em plástico. Eu sei que vai surgir algumas críticas, é de plástico, não é de vidro. Sim, qual é a diferença? Só porque não é de vidro? Melhor ainda, porque ele não é tão frágil quanto o vidro. E vocês sabem, né? Tem a proteção Gorilla Glass 5, 6, mas ainda assim essa tecnologia não torna um aparelho inquebrável. Então é melhor seguir essa proposta da Samsung aí de lançar esses aparelhos intermediários ou intermediários premium com construção em plástico, que parece muito o vidro, do que realmente construir o aparelho em vidro. Convenhamos que uma pessoa que compra um aparelho intermediário que custa até R$ 1.500 geralmente não tem dinheiro para comprar uma tela, uma traseira desse aparelho, não compensa. Muitos casos de pessoas que colocam o aparelho mesmo com defeito para vender por 300, 400 ou 500 reais, ainda tendo que pagar a parcela do aparelho. Depois de 2, 3 meses de uso, o aparelho acaba quebrando e ela é obrigada a vender por mixaria para continuar pagando as parcelas. Então, pessoal, se vocês puderem mandar feedback para a Xiaomi, manda ela construir os aparelhos intermediários em plástico, com a construção que pareça o vidro, mas que não seja de vidro, porque não deixa o aparelho tão frágil. É melhor o aparelho vir em plástico e ainda sair mais barato no final das contas, do que ser construído em vidro, ficar mais caro e ainda ser mais frágil. Não faz muito sentido, né? Outro detalhe muito importante aqui sobre o Xiaomi Mi A3 é que a atualização para o Android 10 para ele foi suspensa por 3 vezes. Então parece que a Xiaomi meio que estava fazendo as pressas, né? Desenvolvendo, né? Experimentando a atualização para esse aparelho, quando na verdade ele é um aparelho Android One e essa atualização do Android 10 era para chegar primeiro nesse aparelho do que em outros aparelhos aí com Android modificado. Com a atualização chegando tão tarde assim, não faz muito sentido o aparelho vir com Android One. Qual o sentido disso? Não faz muito sentido, não é mesmo? Pois bem, pessoal, então essas são as informações que a gente tem aqui sobre o Xiaomi Mi A4. A gente falou também um pouco sobre o Xiaomi Mi A3. A Xiaomi deve aprender com seus erros, né? Corrigir vários problemas que aconteceram no Xiaomi Mi A3. Não colocar tela AMOLED, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa colocar o aparelho com construção em vidro. Não precisa colocar a biometria abaixo do display. Coloca ali do lado no Redmi Note 9S, que a gente fez um unboxing recentemente aqui. A gente falou que é o melhor lugar para se colocar a biometria. Fica bem escondidinha ali, fica bem discreto. Não fica na traseira, não fica na frontal. Não fica com a biometria integrada à tela. Não encarece a peça de reposição. Então, mano, vamos aprender com esses pontos aí, né? Que é muito importante. Por enquanto é só isso. Se surgir mais informações sobre o Xiaomi Mi A4, eu vou trazer aqui pra vocês em um novo vídeo, beleza? Não esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.